Olá, eu sou Cleiton Alves, escritor, físico e hipnoterapeuta. Nesse vídeo eu quero te explicar de forma mais detalhada, bem objetiva, o que é hipnose, de que se trata a hipnoterapia. Então fica atento a esse vídeo, que aqui eu vou desmistificar vários mitos que existem sobre a hipnose. Ah, Cleiton, eu tenho uma mente fraca, será que eu vou voltar? Eu durmo, e se eu não acordar? Então fica atento a esse vídeo aqui, que eu vou te explicar algumas coisas que serão fundamentais e também te explicar o poder da hipnose aplicado à terapia. Então vamos lá. Antes de explicar o que de fato é a hipnose, eu quero que você entenda como funciona a mente humana. Nossa mente ela é dividida aí basicamente em duas partes: a mente consciente, que é a mente crítica, a mente que analisa, a mente que percebe o mundo, e a mente subconsciente. Sub está abaixo do limiar da nossa consciência, ou seja, são todas aquelas percepções que estão ao nível subliminar, ou seja, um nível abaixo da minha consciência. Eu não percebo aquilo a todo momento. Então, dentro da mente subconsciente, o que os estudos da neurociência mostram é que a mente subconsciente é onde estão registradas todas as nossas experiências, ou quase todas as nossas experiências, principalmente aquelas experiências onde nós vivenciamos impacto emocional, emoções mais fortes. Então, eu percebo pouco aqui fora, existe um subconsciente onde está o mar de informações, onde guarda as experiências sobre a minha vida, desde a fase intrauterina, tá? Existem hoje estudos que mostram que mesmo o bebê no ventre da mãe, ele já começa a receber exatamente impressões do meio externo, tá? Então, o subconsciente é onde está a chave das grandes mudanças. Por quê? Porque simplesmente o subconsciente, se fôssemos aqui fazer uma divisão em percentual, aproximadamente 90% de todo o processamento cerebral acontece a nível inconsciente ou subconsciente. E são essas programações que foram instaladas, aprendidas pelo subconsciente, que acabam interferindo em quem nós somos aqui fora, tá? Então, a hipnose, gente, ela vai trabalhar diretamente com o subconsciente, né? Segundo o Dave Elman, né, que foi um dos maiores contribuidores da hipnose, também aplicada à terapia, o Dave Elman falava exatamente o seguinte, ó: a hipnose é um estado da mente no qual a faculdade crítica do humano é ultrapassada e o pensamento seletivo é estabelecido. Então, o Elman falava o seguinte, que nós temos uma faculdade crítica que impede que as sugestões de fora cheguem ao nível subconsciente. Quando a criança, por exemplo, ela tem ali 2, 3, até basicamente 12 anos, essa faculdade crítica ela não está completamente formada. A criança ela é pura emoção, né? Eu tenho 2 filhas. Quando a Sofia, que hoje tem 7 anos, ela era mais bebezinha, ela tinha frio, ela chorava, ela tinha fome, ela chorava, ela tinha raiva, ela falava, ou seja, é pura emoção. E ao longo do processo de crescimento, nós vamos formando essa faculdade crítica, ou seja, essa programação do subconsciente só vai deixar entrar no subconsciente aquilo que de fato faz sentido. Então, não adianta nada eu ficar falando para uma pessoa, ó, você é próspera, você é inteligente, você é honesta, se lá na infância os pais falavam o contrário. Os pais programaram, digamos assim, aquela criança recebeu uma programação de que é fracassada, de que ela nunca vai ganhar dinheiro, que dinheiro é algo sujo, algo perigoso. Então, quando alguém de fora fala alguma coisa, esse guardião faz uma consulta com a bagagem do subconsciente e realmente, se não tiver ressonância, se não tiver algo parecido, o subconsciente ele apenas repulsa aquilo ali, impedindo que aquela sugestão entre como uma verdade. O que a hipnose faz? Nós usamos técnicas para rebaixar essa faculdade crítica. A hipnose, gente, é uma faculdade da mente. A hipnose é algo natural da mente humana. Todas as vezes que você está completamente concentrado em algo, por exemplo, quando você assiste um filme, quando você está assistindo um filme, você está tão envolvido naquele filme, naquela história, que você se emociona, você chora, ou seja, naquele momento você está em estado de hipnose. E nem por isso você está inconsciente, perdi a consciência. Durante o processo, por exemplo, da hipnoterapia, o cliente fica consciente o tempo todo. Cleiton, o cliente dorme? Não dorme.
tá? Ele não dorme. Às vezes os clientes perguntam, Cleiton, e se eu não voltar? Mas como assim? Você não vai para canto nenhum. Como você vai voltar? Gente, hipnose é um estado de permissão e um estado no qual você segue instruções. A sua imaginação produziu um resultado e aí teu subconsciente entendeu que aquilo era verdade e como a mente não diferencia o real do imaginário, ele começou a reagir como tal. Isso, gente, são processos de hipnose. Porém, no caso da hipnoterapia, nós usamos a hipnose para fazer terapia. Porque não adianta nada, e é por isso que as terapias convencionais estão cada vez mais aí caindo em desuso. Por quê? Porque nós ficamos apenas no âmbito do racional, né? Você fala, eu escuto, você fala, eu escuto, você fala, eu escuto. É que nem pai que fala com o filho, adolescente, e fica ali criticando o filho, entendeu? Não faça mais isso, arruma o quarto, não deixe mais as roupas no chão. E o filho simplesmente ele continua fazendo as mesmas coisas, porque está a nível racional. E a maioria do nosso comportamento, dos nossos hábitos, são controlados, influenciados por toda a matéria que está a nível subconsciente. Então, na hipnoterapia, eu, digamos, rebaixo essa faculdade crítica e eu passo a conversar com o subconsciente. Não é o que você acha. Eu acho que eu estou triste porque o dia está nublado. Eu acho que eu estou angustiado porque minha mãe viajou. E muitas vezes o consciente, ele tem uma percepção do problema errada. Que quando estou em nível de hipnose, vem outro problema. Ou seja, o que eu imaginava que era a causa, não era a causa, porque nós percebemos aqui fora apenas aproximadamente 5% de toda a matéria mental que nós carregamos. Estudos mostram que o subconsciente ele tem um processamento 200 mil vezes mais rápido e poderoso do que a mente consciente. Então, amigo, eu acredito que o futuro das terapias vai estar conectado com a hipnose, com o poder do subconsciente. A hipnoterapia, eu acredito que é a chave que vai salvar muitas pessoas. Porque, gente, eu nunca vi algo tão eficiente, tão eficaz. Às vezes uma depressão, um pânico, uma fobia mais séria, em uma única sessão, 2 sessões no máximo, aquele problema é resolvido. Porque foi apenas uma programação errada, um aprendizado errado que o subconsciente armazenou e ele apenas quer que você se mantenha vivo. Um dos princípios do subconsciente é propagar a sobrevivência. Então, se eu entendi que o papai, que era meu herói, ele me abandonou, eu vou propagar esse abandono pelo resto da minha vida. E eu passo a atrair pessoas que vão fazer a mesma coisa que papai fez comigo. O subconsciente aprendeu aquilo como normal. Ora, se meu herói me abandonou, isso é algo natural para minha mente. E a mente precisa guardar isso para que a pessoa sobreviva. Consequentemente, eu passo a perceber, a atrair relacionamentos que têm o mesmo padrão daquele que eu aprendi lá na minha infância. Até que chega um dia, você faz uma sessão de hipnoterapia com um profissional competente e ele vai lá e identifica o problema, ressignifica, né, faz uma regressão. Existem várias subtécnicas dentro da hipnose que vai reestruturar aquela demanda emocional, aquela lacuna emocional, e aquela programação errada não influencia mais em quem a pessoa é, não influencia mais exatamente nos padrões de comportamento, nas decisões daquela pessoa. Então, gente, hipnose não é perder o controle da mente, pelo contrário, todo mundo tem a capacidade de ser hipnotizado. Estar em estado de hipnose é apenas se permitir ter concentração e seguir instruções.